Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui. Eu sou Dalila Reis, para quem não me conhece, sou nail designer e instrutora há mais de 6 anos e o tema do nosso vídeo de hoje é como arrumar uma unha que ficou muito aberta, né? Então, se você tem problema com curvatura, se você sente que a sua unha ela fica fininha assim no começo, só que nas pontas ela fica meio aberta, sabe, com aspecto de pé de pato, como se fosse um formato de leque. Então, fica até o final que eu vou mostrar aqui quais são as soluções para você arrumar essa unha que ficou com a curvatura muito aberta, ou se realmente isso é um problema de curvatura. Então, fica até o final que você já vai começar a praticar hoje e arrumar de vez esse problema que você tem. Então, vamos lá, meninas. Qual é o maior vilão que faz com que a unha fique com esse aspecto, né, de aberta? Fica com esse aspecto de pé de pato. Existem vários fatores, tá? Que pode estar interferindo aí no seu alongamento. Eu estou falando aqui, vou listar aqui os principais pontos. Pode ser que você se identifique com algum, ou pode ser que você se identifique com todos, viu? Que você tá fazendo tudo errado, tudo ao contrário, tá? E esses pontos, eu vou falar, depois eu vou mostrar na prática, e eu vou mostrar também na prática como que você soluciona todos eles, tá? Então fique comigo para você acabar de vez com essas dúvidas que você tem, para você aprender de vez a fazer um alongamento perfeito, bem retinho, bem natural e lindo para sua cliente, tá? Então vamos lá, meninas. O primeiro ponto pode ser muito óbvio para muitas nail designers, né? Para quem já está na área, pode ser que o que eu vou falar aqui seja uma besteira, falar, nossa, que besteira, claro que não é isso. Mas tem muita gente que não faz, tá? E esse primeiro ponto é o quê? A curvatura com a presilha. Né? Você faz a sua curvatura com presilha ou com pinça de curvatura? Você faz a curvatura com a pinça ou com a presilha? Por quê? Teve uma pessoa que me chamou e falou que a curvatura dela estava abrindo, estava ficando aberta. E aí eu falei, você tá usando a presilha? Quanto tempo você deixa? E ela falou, presilha? Sério, gente, tem gente que não conhece. Então, esse é o primeiro ponto. Você tá utilizando a presilha? Ou às vezes você faz a curvatura, a pré-curvatura com a pinça e você pode fazer essa pré-curvatura, por isso que o nome é pré-curvatura, você faz uma pré-curvatura com a pinça ou com o alicate e depois você precisa colocar a presilha e polimerizar aquele gel para ele memorizar a curvatura que você fez. Porque, vamos imaginar aqui, você fechou aquela curvatura com a pinça, quando o gel ainda não estava totalmente polimerizado, ainda não estava totalmente seco. Então, se depois que você fez a pré-curvatura, você colocou aquele alongamento na cabine sem a presilha, aquela curvatura que você fez, ele não vai memorizar, né? Porque ele vai continuar o processo de polimerização, o processo de secagem, e aquela curvatura que você fez com a pinça ou com o alicatinho não vai ficar, tá? Ela vai abrir, ela vai perder aquela curvatura bonitinha que você fez. Então, pode sim utilizar o alicate ou pinça, mas depois você precisa colocar a presilha para finalizar o processo de polimerização dentro da cabine com a presilha para ele memorizar, né, e permanecer naquele formatinho que você deu com a pinça ou com o alicate, tá bom? Então, esse é o primeiro passo e eu vou mostrar aqui na prática. O segundo ponto, né, que pode estar atrapalhando na sua aplicação, que você viu que ela tá estranha, tá ficando aberta, é a aplicação em leque, né? Então, se você faz aplicação de fibra de vidro, essa é a minha especialidade, né? Então, eu gosto de aplicar a fibra paralela com as paredes laterais, então, simétrica. Eu já deixo ela simétrica. Eu não gosto de aplicar em leque, tá? Porque quando você aplica em leque, a unha, ela tende a ficar muito fechada, né? A curvatura, ela fecha por completo, a sua unha vai virar quase que um canudinho, né? Porque as pontas vão ficar caídas, eu vou mostrar aqui na prática, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. E aí, você viu que ficou muito fechada, você tira a presilha, né? Às vezes você já sabe que precisa ter a presilha, só que você tira a presilha, né? E ela fica lá polimerizando, ela acaba abrindo, né? Mas, na verdade, não é que a curvatura está muito fechada, é porque as pontas, ela ficou muito comprida, né? Então, se você fez ela em leque, quando você curvar, vai ficar assim, ó. E de lado vai ficar duas pontas, assim. Eu vou mostrar na prática, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, observe se você está aplicando a sua fibra paralelo com a parede lateral ou se você tá deixando ela um pouco para fora, em formato de leque, tá? Isso não pode, isso pode estar atrapalhando também o seu resultado final. O terceiro ponto, meninas, pode ser o lixamento, tá? Pode ser que você está errando na hora do lixamento. Às vezes você até fez a curvatura perfeita, você fez o ponto de tensão certinho, arrasou. Na hora do lixamento, quando você chega bem próximo ali da área da cutícula, você entra muito, né? Então aquela unha tá ali retinha. Só que aqui, próximo da área da cutícula, o que você fez? Você
você lixou tanto que aquela unha nas bases, assim, próximo da área da cutícula, ela ficou muito fina. Então, ela fica com aspecto de leque, mesmo sem estar. Às vezes ela tá retinha nas pontas, só que dentro você lixou tanto, você comeu tanto gel, que ela vai ficar com esse aspecto de leque, tá? Eu vou mostrar na prática, vai ficar mais claro, mas pode ser isso. Você pode estar errando na hora do seu lixamento, tá? Você pode estar entrando demais ali próximo da área da cutícula, tá? Terceiro ponto pode ser o tempo de curvatura, tá? Você sabe o tempo de curvatura do seu gel, né? Qual é o tempo ideal para se fazer uma curvatura? O ponto ideal para você fazer uma curvatura é quando o gel não está nem rígido demais, polimerizado demais, que você não consiga flexionar ele para deixar ali do formatinho que você quer, nem também o outro lado, né? Ele não pode estar mole demais ao ponto de você colocar a sua presilha ou posicionar o seu alicate ou a pinça de curvatura e esse gel afundar totalmente, ele estar mole demais ao ponto de afundar a presilha, afundar o alicate, né? Ele tem que estar no meio desses dois. Ele não pode estar nem mole demais, nem polimerizado demais. Então, como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Existem algumas marcas que elas disponibilizam, né, o tempo de curvatura. Ah, o tempo de curvatura é tanto, é 12 segundos, é 10. Se não tiver, é possível você descobrir. Como? Testando. É só você testar na sua cabinezinha, com o seu gelzinho, tá? Para isso que servem os testes. Mas, numa média, é sempre de 7 a 12 segundos. E aí você vai calculando. Coloca 7, tira. Você viu que com 7 segundos o gel tá muito mole. Deixa mais um segundinho. Aí tirou, agora tá bom. Bom, então é 8. Então você precisa fazer esses testes para ver se não tá ficando mole demais, aí a curvatura tá ficando muito fechada, você fica com medo porque ela ficou fechada demais. E aí vai polimerizar na cabine sem a presilha. Pode ser isso, e aí nisso a curvatura abriu muito. Ou pode ser também que você passou demais do tempo, deixou muito tempo, e quando você tentou curvar, você não conseguiu mais. Aí aquela unha ficou aberta e você tenta arrumar no lixamento. Então pode ser que tenha acontecido isso também. Você precisa identificar qual é o tempo de curvatura do gel que você usa em mesa, tá? Então, esse pode ser um ponto que está atrapalhando a sua curvatura ficar legal, a sua unha ficar simétrica ali na parte da ponta, tá? Então, agora eu vou mostrar na prática todos esses 3 pontos que eu falei, 4, 3, não lembro. Todos esses pontos aqui que eu falei para vocês, e eu vou mostrar a forma correta de deixar essa unha mais simétrica sem ficar em formato de leque, né? Tá bom? Então, a partir de agora, vocês vão conseguir identificar o que você está fazendo errado, se é um desses pontos ou se é todos, tá? Então, vamos lá para a parte prática. Bom, meninas, então vamos lá para o primeiro erro que eu falei. Pode ser que você esteja aplicando a sua fibra em leque. E quando você aplica a sua fibra em leque, ela fica com as pontas caídas. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Ó, eu deixei a fibra aberta em leque, ó. Então, tá vendo que essa parte aqui, ela tá mais aberta e aqui tá mais fininho, tipo um leque mesmo. Então, vamos lá. Vou simular aqui a forma errada de se fazer, né? Então, essa seria a forma incorreta. Já deixei ali no cantinho aqui a minha fibra da forma correta, né? Então, vamos lá. Vou aplicar a capa base, vou aderir, vou colocar aqui a fibra em leque, né? Então, a parte mais fechada pra cá, ó, e coloquei em formatinho de leque. Só de aplicar, ó, você já vê que essa ponta, ela já dá esse caimento. É esse caimento que eu falo pra vocês. Ó. A unha de lateral, ela já começa a ficar caída. Quando você olha na lateral, ó, era pra ela ficar retinha aqui, ó. E ela já tá, ela vem e aqui ela tem esse caimento. Então, esse é o caimento de ponta que eu falo que dá, né, na fibra em leque. Mas vamos seguir pra mostrar as consequências, né? Mas só aqui você já consegue ver que essa unha, ela fica caída na lateral. Então, vou colocar pra secar aqui. Vou fazer a polimerização. Vou aplicar a capa base nela toda, pra aplicar na unha toda, né? Porque eu só passei aqui. Então, eu já tinha feito a preparação dessa unha. Já tinha passado o passo 1 e 2, né? Era só aplicar mesmo a fibra. Então, tá, até aqui tudo certo, né? Você acha que tá tudo bem. Vamos cortar um pouquinho aqui essa fibra.
Vou colocar lá de novo. Hidrata a fibra. Passa aqui atrás também. E agora eu vou colocar pra curvar. Você tá vendo, ó, que ela já tá mais aberta, ela já tá pro lado. Eu vou colocar pra polimerizar e aí vocês vão ver como que vai ficar essa unha na lateral. Ela vai ficar bem fechada. Vou fazer a curvatura dela com a presilha. Ó, saiu, peguei uma presilha e vou fechar ela aqui, ó. Aqui tá tudo bem, parece que tá tudo certo, né? Só que quando você olha de frente, olha como essa curvatura tá fechada. Ela tá muito fechada. Tá muito caída aqui, ó, tá vendo? Essa parte que não tem necessidade. E olhando de lateral, olha como fica estranho. Né? Ela fica caída aqui pra baixo. E isso também vai fazer com que você perca tempo no seu lixamento, tá? Aí, aquele segundo erro que eu falei pra você, você faz a curvatura. Você pode, pra fazer a curvatura, como eu falei, pode ser que você esteja utilizando a pinça, né? Pra fazer a curvatura. E tá tudo bem, pode ser feito também com a pinça, não tem problema. Só que aí, você coloca pra finalizar esse processo de secagem sem a presilha, que é o que eu vou fazer aqui pra mostrar também, ó. Vou deixar sem a presilha, secando aqui, finalizando o processo de polimerização desse produto. E vocês vão ver como que vai abrir essa curvatura sem a presilha aqui. Ela vai abrir porque ela precisa da presilha pra memorizar. Ó, deixei por 1 minuto aqui. E olha, ela já abriu um pouco aqui as laterais. Ela já não tá mais tão fechadinha como antes. E aí, você vem e aplica o ponto de tensão. Deixa eu colocar aqui o ponto de tensão. Ó, apliquei o ponto de tensão. Agora eu vou colocar pra polimerizar essa unha. Eu deixo 2 minutos, espero secar. Ó, pode ver que ela já começa a abrir. E agora eu vou deixar 7. E da forma correta, eu já colocaria a presilha, né? Só que eu tô mostrando a forma incorreta que geralmente vocês fazem, que vocês acabam errando, tá? Ó, sempre a nossa base vai ser a parede lateral. Então, tá vendo que ela já tá começando a ficar mais em formatinho de leque, tá? E olha aqui a curvatura como que ela tá estranha. Ela não tá fechadinha, ela tá meio torta. Vamos seguir aqui. Vou deixar essa unha polimerizar o tempo total dela, que é de 2 minutos. E aí eu já mostro o resultado pra vocês sem a presilha. Ó, já ficou os 2 minutos e olha como que ficou a unha. Ó, esse é o processo final. Ó, ela ficou mais aberta aqui na lateral, tá vendo? Ela não está paralela com essa parede lateral. Aqui ela tá mais aberta. Ó, olhando assim de frente, fica mais claro isso, tá? Pra mim foi muito difícil fazer essa unha, porque eu já tô acostumada a fazer do jeito certo, né? Do jeito que eu já tô acostumadinho de fazer. Mas vamos lá. Até, por enquanto, aqui, essa unha, eu acho que até daria pra salvar ela na hora do lixamento, se fizesse um lixamento certo. Mas aí, agora eu vou mostrar aqui como que vocês erram também no lixamento, aquilo que eu falei. Vocês acabam comendo muito esse gel que tá aqui e não lixam tanto essa parte aqui da lateral, né? Que seria o certo pra nivelar aqui o cantinho. E aí, ela acaba ficando muito fina nessa parte. E aqui vocês não lixam nada, e aí ela acaba ficando com esse aspecto de mais aberta, tá? Então, eu vou fazer aqui o lixamento incorreto também, como eu tinha falado no vídeo.
Ó, então sempre tira essa camada de gel, essa camada não, essa gominha do gel, né? Quando sai da cabine ele fica com essa camada pegajosa, então tem que limpar pra não sujar suas brocas. Tá? Então vamos lá pro lixamento. O que que eu teria que fazer aqui pra salvar esse lixamento, né? O que que seria correto fazer? Eu lixar com a minha broca. Se eu tô vendo que a minha unha ela tá aberta aqui, eu preciso comer um pouco esse canto aqui pra ela ficar paralela com essa parede lateral, com esse risquinho vermelhinho aqui da minha unha. Tá vendo, ó? Só que o que que vocês fazem? Quando vocês vão lixar, vocês não deixam a caneta do motor reta, né? Vocês fazem isso aqui, ó. Vocês acabam entrando demais. Entra demais aqui. Então, essa parte aqui acaba ficando muito fina. Ou, às vezes, vocês acabam se preocupando muito com a área da cutícula, que tá certo, tem que se preocupar mesmo, aqui tem que ficar bem baixinho. E não se preocupa muito em lixar essas laterais, né? Em deixar isso retinho. Ó, aqui, ó, o certo seria deixar aqui, ó, retinho. Mas o que que você faz, ó, pra como aqui é curvado, você entra e quando vem essa curva, ó, o que que você faz? Vira a caneta do motor, inclina ela, isso que não pode ser feito, tá, ó? Então acaba comendo demais esse gel daqui, ó. Ó, fazer isso daqui não pode. Ó, então, ó, fechei muito aqui. E não me preocupo em lixar essa lateral. Tá vendo? Agora aqui a ponta. Vamos ver a ponta. O certo, o correto, que deveria ser feito aqui nessa lateral, é o quê? É nivelar essa ponta com a unha natural, né? Então, eu teria que vir lixando pra cima, pra ela ficar assim, ó, paralela. E olha aqui, ó. Ainda tem essa pontona aqui pra baixo, que eu preciso tirar. Só que, o que que vocês fazem? Vocês seguem a reta dessa ponta. E não percebe. Ó, então ela continua pra baixo, ó. Continua pra baixo. Vou lixar o outro lado. Continua pra baixo. Aí, vou lixar aqui em cima. Pra ficar quadradinha, né? Ó, e agora eu vou lixar a superfície, né? Como que geralmente vocês fazem? Vocês lixam só em cima. Vocês lixam só nessa parte da superfície e não lixa essa lateral. Lixa só aqui em cima, ó. Só se preocupa com essa parte. Então, eu vou até utilizar essa broca aqui, que eu sei que todo mundo tem ela. Eu vou até lixar com ela, ó. Vocês lixam aqui em cima, o que tá certo, tem que lixar mesmo. Só que, e as laterais? As laterais não vai ser lixada? Entende? Precisa lixar essa lateral. Ó, aqui, ó. Gente, eu sou tão acostumada a fazer assim que eu já acabo até errando. Ó, o certo seria você, ó, entrar um pouquinho com essa broca, ó, e comer esse tantinho de gel aqui, ó, pra ficar bem retinho, bem paralelo. E aqui também, ó. Tá vendo? Esse era o certo. Mas, como vocês lixam só assim a superfície, só essa parte aqui, e vocês têm medo de lixar a lateral, a unha fica aberta. Tá? Então, vamos lá.
finalizar essa unha aqui. Agora passa a polidora, né? E acabou, tá pronto. Gente, que agonia de tirar essa unha assim. Tô apavorada. Mas eu vou deixar, que é pra vocês entenderem. O que precisa mudar aqui nessa unha. Tá? Vou deixar assim mesmo, porque essa é as fotos que eu recebo aqui. Aí vai, lixa aqui embaixo, né? Isso aqui vocês sabem fazer. Pega essa broquinha aqui, coloca aqui pra ficar fininho, né? E aí, ó como é que fica aberto. Olha. Tá vendo? Vocês viram como essa unha tá aberta? Vou passar o top coat agora pra finalizar. E a gente vai tirar uma foto dessa unha e vai analisar junto, tá? Vou passar o top coat aqui só pra finalizar. Ó, vou passar o top coat. Pronto, vou até tirar uma foto aqui pra gente analisar junto depois. Agora, olha de frente, com a unha em pé, como que fica. E essa geralmente é a visão da cliente. Então, dá pra ver que ficou muito aberta, né? Olha aqui, perto da área da cutícula tá mais fininha. Quando ela vai indo pra ponta, ela ficou em formato de leque, tá? Então, vocês viram aqui na prática como que aqueles erros que eu tinha falado lá no começo interferem no resultado final aqui na prática, né? Tem muita diferença. E eu até analisei, coloquei duas linhazinhas, vou mostrar aqui pra vocês com as linhas, pra vocês conseguirem identificar, pra vocês irem criando esse olhar clínico, né? Pra identificar as fotos, analisar as fotos de vocês melhor e ver onde que vocês estão errando. Vou colocar aqui a análise que eu fiz, colocando a linhazinha pra vocês verem o tanto de excesso de gel que ficou pra fora da unha, que deveria estar pra dentro. Então, a unha era pra estar no formato dessas linhas, né? Era pra estar no limite dessas linhas coloridas que eu coloquei pra você. Então, veja como sai desse limite, né? Veja como não está paralela com a unha natural. Então, agora eu vou mostrar a forma correta de se fazer a aplicação de uma maneira que a unha fique simétrica, né? Então, a primeira coisa que eu falei a fibra, ela precisa estar quadradinha. Olha aqui como a minha fibra tá. Ela está quadrada, ela não está mais em leque, né? Então, vou aplicar ela aqui agora. Eu sempre aplico a minha fibra, meninas, com o gel capa base, tá? Porque ele é um gel mais molinho, fica mais fácil da fibra ser aderida, tá? Então, vamos lá. Lembrando que a aplicação da fibra, ela sempre tem que estar por cima do ponto zero. E aonde fica o ponto zero? Para quem não sabe, o ponto zero, meninas, é onde acaba essa borda livre, né? Que seria essa parte esbranquiçada aqui da nossa unha, a bordinha livre, e começa o leito, né? Então, essa divisão da borda livre e o leito é chamado o ponto zero, né? Que é onde começa a borda livre. Então, eu vou pegar aqui a minha fibra, vou posicionar ela, tá vendo que ela está quadradinha, ó? Vou posicionar ela, ó, solto. E ela vai caindo automaticamente. E eu, diferente do formato em leque, ó, eu vou deixar aqui paralelo com a parede lateral. Tá vendo aqui? Não tá caído pra baixo. Ó, aquele caimento não tem mais. E pronto, olha só como é prático, como é rápido. E tá vendo que ela já tá, ó, paralela? Ela já fica simétrica já na aplicação. Vou colocar pra se polimerizar, né, aqui na cabine. Eu deixo só 5 segundinhos. Agora, a gente vai cortar ela.
E já vamos fazer a selagem dessa fibra, né? Vamos já hidratar essa fibra. Eu gosto de usar o cortador, mas vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor. Pode ser tesoura, pode ser alicate, né? Só que a tesoura, tanto a tesoura como o alicate, eles precisam estar bem afiadinhos, tá? Senão a fibra vai ficar toda esfarelada. Tem que ser um corte preciso. Aqui eu vou utilizar o gel da Lara, tá? E agora vamos para a curvatura, como eu falei. Eu sempre faço a curvatura com a presilha, tá? Eu não gosto de utilizar a pinça, acho que perde muito tempo, porque você fica pinçando e depois você precisa colocar a presilha, né? Então, eu já gosto de colocar a presilha de uma vez, porque pra mim é mais fácil. Ó, vou hidratar aqui na parte de trás. Tem que tirar esse degrauzinho aqui entre a unha natural e a fibra. E o tempo que eu vou deixar o tempo que eu vou deixar na cabine para fazer a curvatura são apenas 5 segundos, tá? 5 segundos é o suficiente para a gente fazer a curvatura. Nesse momento que a cabine entrar a unha entrar na cabine, você já fica com a presilha na mão, já para posicionar ela, ó, e eu deixo ela um pouco mais afunilada, como se fosse uma bailarina mesmo, tá? Ó, essa é a intenção. Ela vai ficar mais fechadinha. Então, principalmente na aplicação, ela tem que ficar um pouco mais fechadinha, como se fosse uma bailarina, tá? Ó, tá bem fechadinha, mas não precisa se preocupar, porque depois a gente vai preencher essas laterais que tá mais pra dentro. Eu vou colocar pra memorizar essa curvatura. Deixa eu pegar outra presilha que eu acho que isso tá um pouco torto. Eu vou colocar pra memorizar essa curvatura que eu fiz aqui na cabine por 60 segundos. Por quê, meninas? Se eu fizer essa curvatura, como eu falei na outra parte do vídeo, se você fizer a curvatura e depois você não deixar um período na cabine com a presilha para memorizar, ela vai acabar abrindo, né? E a curvatura que você fez não vai adiantar muita coisa. Ela pode até curvar um pouquinho, mas ela não vai memorizar essa curvatura que a gente fez anteriormente, né, aqui na pré-curvatura. E não precisa se preocupar achando que ela vai ficar muito fechada, tá? Ela não vai ficar muito fechada, ela vai ficar com aspecto de bailarina, mas as laterais a gente vai preencher com gel. Então, não precisa ficar preocupada achando que vai ficar fechada demais. Já tá finalizando aqui. Pronto. Ó, vamos tirar. E olha como é que ficou. Ela ficou mais fechadinha mesmo, mas não tem problema, porque a gente vai preencher essas laterais aqui com o gel, tá? Não precisa se preocupar. Então, ó, vou pegar uma quantidade aqui de gel pra fazer o meu ponto de tensão. Lembrando, meninas, que pra fazer essa aplicação do ponto de tensão, você tem que deixar o pincel flutuando, tá? Você não pode, em hipótese alguma, deixar a sua mão pesada para aplicar. Porque senão, ao invés de você aplicar gel, você vai retirar gel, ó. Então, é a mãozinha muito levinha. Apesar do pincel tá se mexendo rápido, mas ele não está, a minha mão não tá pesada, tá? Os movimentos são rápidos, mas eu não coloco pressão no pincel, não deixa a mão pesada, sabe? Ó, preenche aqui as laterais. Essa lateral aqui não pode faltar produto,
Pra não quebrar o cantinho. Isso aqui que vai dar estrutura pra sua unha. Deixa bem retinho aqui as laterais. E vamos colocar na cabine. Eu deixo 2 segundos, depois eu tiro. Depois que eu tirei, eu deixo um tempinho esfriar. E coloco mais 7 segundos. Eu cometi um erro aqui na hora de fazer essa aplicação. Eu quero saber se vocês sabem qual o erro que eu cometi aqui. Depois vocês comentam aqui pra mim o que vocês acham. Ó, já ficou 7 segundos, então agora eu vou curvar novamente essa unha. Só que dessa vez eu vou colocar um pouquinho mais pra cima. Tá? Ó, posiciona a presilha e sempre tira pra ver como que ela tá ficando. Se não tá ficando muito torta, tá? Ó, posiciona a presilha aqui, bem retinho. E agora eu vou deixar os 2 minutos total pra essa unha terminar, finalizar a polimerização dela. Pronto, meninas, já finalizei aqui a polimerização. Vamos tirar aqui da cabine. E agora a gente vai borrifar o álcool 70 e fazer a limpeza aqui dessa goma que fica no gel. E vamos ver se vocês descobriram o que eu fiz de errado aqui. Se por acaso você sentir que a curvatura tá muito fechada, antes de... Você não deixa os 2 minutos com a presilha, tá? Deixa 30 segundos com a presilha, depois você tira a presilha pra ela abrir um pouquinho. Mas, ó, pra mim já tá legal. O que a gente precisa arrumar aqui na unha? Você sempre precisa analisar o que vai ser feito no lixamento dessa unha, tá? Então, ó, escorreu aqui na lateral, vou ajustar essas laterais, ajustar essa ponta e, ó, tirar esses géis que escorreu. Não tem muito o que ser feito aqui, tá? Meninas, eu vou contar no final do vídeo qual foi o meu erro. Ó, eu vou começar diminuindo já o tamanho. Eu diminuo sempre com essa lixa refil e vou ajustando com a lixa manual depois. Ó, vocês estão vendo que a unha ela já tá praticamente paralela com a unha natural, com as paredes laterais, né? Com a unha lateral. Com as paredes laterais, ó. Então, eu vou só acertando aqui com a lixa manual. Já vou ajustar minha lateral aqui. Ó, tá vendo que não tem muito o que ser feito, não deu tanto caimento de ponta, porque eu não coloquei ela em leque, né? Eu fiz a aplicação dela já retinha, então já economiza tempo aqui no lixamento. Ó. Agora o outro lado. Pronto, já arrumei aqui a lateral. Agora aqui vai ser feito com a broquinha, tá? Então, eu vou utilizar aquela mesma broca, que é a broca de cerâmica, pra fazer a superfície. Ó, e eu vou deixar a minha caneta sempre reta, sempre paralela com a minha unha. Então, esse biquinho aqui, ó, tá vendo que é um cone? Então, essa pontinha do cone, ela vai entrar aqui na minha unha, ó. Vai ficar assim pra dentro mesmo, não tem problema. A unha, eu prefiro que ela fique um pouquinho mais pra dentro do que ela ficar quadrada igual na unha que eu mostrei aqui de exemplo, tá? Então, ó, tá vendo que, ó, a broca tá retinha com a unha e esse bico, ele acaba entrando mesmo, tá? Não tem problema. Você começa, ó, de baixo pra cima. Você tem que lixar essa lateral. Não precisa ter medo, uma vez que você estruturou muito bem essa lateral. E essa lateral, a gente fez ela muito bem estruturada. Lembra que a gente fez uma curvatura mais fechada e colocou o produto aqui na lateral? Então, não precisa ter medo, tá? Mas também não vai lixar tudo. É só o suficiente, ó, pra ficar retinho. Aqui na lateral. Tá vendo?
E agora eu vou subindo, ó, pra fazer essa área da superfície aqui, ó, fazer esse U aqui da unha. E aqui, ó, eu vou abaixando, eu deito a broca sobre a minha unha. Pra abaixar bem essa área da cutícula e ela crescer bem niveladinha. Agora eu vou fazer esse outro lado aqui, ó. Respeitando mais uma vez a simetria da unha, né? O segredo, meninas, é você deixar sempre a sua mão retinha. Sempre a caneta do motor paralela com o dedo da sua cliente. E quando for fazer essa lateral, não virar aqui, tá? Deixar ela sempre retinha. Agora eu vou fazer aqui em cima. Quando que eu sei que já tá bom de lixar? Quando você lixa e ela fica toda lisinha, ó. Tá vendo que aqui ainda tem um buraquinho? Então, é porque ainda não está boa. Ela ainda não tá totalmente lisinha. Agora eu vou fazer a área da cutícula. Vamos fazer a área da cutícula. Ó, vou abaixar aqui. Ó como que tá de lado, ó. Bem paralelo. E aqui nessa lateral, lembra que no outro vídeo vocês viravam assim, ó? Foi o exemplo que eu dei? Aqui, ó, ela vai permanecer reta. Ó, em momento nenhum eu vou virar a minha broca. E como que eu tiro esse gel que escorreu aqui pro cantinho? Como que eu faço? Continua reta, ó. Começa aqui, ó, pela essa linha e vai subindo, ó. Entra e sobe, entra e sobe, entra e sobe. Entra e sobe, entra e sobe. Até descolar esse gel aqui da lateral. Pode ser também de cima pra baixo, ó. Ó, já descolou. Não tá mais aqui, ó. Tá vendo como... Olha a diferença aqui, ó, dessa lateral. Como ela tá mais retinha. Ela tá um pouquinho mais pra dentro mesmo, porque eu acho que fica mais delicado. Eu gosto de trabalhar dessa forma. E agora vamos trabalhar essa lateral aqui que escorreu. Você pode virar o dedo da cliente também, não tem problema. Ó, ou você entra aqui e vai pra cima, ou você vem de cima pra baixo. Tanto faz. O importante é você se policiar pra não ficar virando a sua broca, tá? Ela sempre tem que estar assim. Ela não pode... Você não pode fazer isso aqui, ó. Sempre, ó, com a broca paralela com a unha do seu cliente. Eu prefiro trabalhar de baixo pra cima. De baixo pra cima. Se você ficar parada muito tempo com o motor aqui, vai machucar. Vai esquentar, na verdade, né? Então, sempre tenta trabalhar assim, dessa forma, ó. Lixa um pouco e solta, lixa um pouco e solta, tá? Agora, vamos fazer aqui em cima. Prontinho, ó. A unha está retíssima. Agora, o que a gente precisa arrumar é, ó, a espessura da ponta, tá? A espessura da ponta, meninas, eu gosto de usar essa lixa aqui. Porque ela consegue pegar mais, ó, deixa sempre inclinado, tá? Pra trabalhar essa ponta. Deixa ela bem fininha. Vou dar uma lixada aqui atrás também pra tirar esse degrau, tá vendo? Ó, tirei esse degrauzinho. Ó, fininha, curvadinha, paralela com a unha natural.
Então, agora é só passar a lixa polidora. Essa lateral pra mim é sempre mais difícil de lixar. Agora é só fazer a limpeza aqui com álcool 70. E agora eu acho que vai ficar mais claro pra vocês o erro que eu cometi. Ó, vocês estão vendo... Deixa eu pegar o palitinho pra mostrar aqui. É que eu não tô conseguindo focar. Depois que eu passar o top coat eu vou mostrar, porque aqui não dá pra ver muito bem. Ó, depois que você borrifar o álcool, você pode dar uma olhadinha aqui nas laterais pra ver se ficou ainda alguma coisa. Ó, eu acho que aqui ainda tem um pouquinho de gel. Aqui, ó, nesse cantinho. E, ó, puxando aqui também, ó, tá vendo? Ó. Quando eu for palitar, esmaltar essa unha vai me atrapalhar, então tem que tirar isso daqui. E eu tiro como? Com aquela broca mais fininha, 720. Essa daqui, ó. Então, ó, você tem que puxar bem esse cantinho dessa unha e entrar aqui com a broca. Acho que agora saiu. Saiu até a pele agora. Passar, deixa eu buffer de novo aqui na lateral. Ó, agora já saiu. Aqui vou tirar também mais um pouquinho. Ai, o vídeo ficou escuro. Pronto. Pronto, eu não gosto de nada aqui, gente, na pele, porque quando eu vou esmaltar, mostra. Então, vamos lá, aplicar o ponto de tensão. Aplicar o ponto de tensão, não, aplicar o top coat. Ó, eu passei um adesivador aqui na ponta, próximo da área da cutícula, pra ficar mais fixo, pra ter uma melhor aderência. Eu vou usar esse top coat aqui da Fengs, ele é bem fininho, eu gosto dele bastante também. Ó, escorre bastante o produto. E vamos lá, meio e ponta primeiro. E agora a área da cutícula, ó. Empurro até lá na ponta e volto. Agora eu vou passar aqui atrás, pra ficar brilhosinho. E vou colocar pra secar. Ó, agora que eu já passei o ponto de tensão, ou ponto de tensão não, o top coat, acho que vai dar pra visualizar melhor o erro que eu cometi. Olha aqui, meninas. Essa linha. Ai, gente, tá toda hora desfocando. Ó, essa linha aqui no meio, bem de levinho, foi por que aconteceu essa linha? Eu apliquei o ponto de a fibra com a capa base, né? Passei a capa base aqui no meio, apliquei a fibra e depois eu já vim com o ponto de tensão por cima. Eu não coloquei a capa base na unha inteira. Esse foi o erro. Então, quando o gel construtor, ele fica por cima da capa base, ele dá esse risco aqui no meio. Então, como que a gente evita isso daqui? A gente aplica a capa base aqui, coloca a fibra, normalmente, põe pra secar, depois a gente passa a capa base de novo na unha inteira, cobrindo a fibra, tá? Então, a gente tem que fazer isso. Eu vou colocar pra secar aqui meu top coat. Vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo e depois eu mostro o resultado final pra vocês. Finalizado aqui, olha a diferença. Olha como que tá bem paralela com a unha natural, não tá mais igual aquela outra. Tá bem retinho, usando as técnicas que eu falei, ó, retinho aqui também. E a curvatura, ó, sem exagero, bem certinha com a unha natural. Como eu falei, a referência sempre vai ser as paredes laterais. Então, eu quero que vocês apliquem todas essas dicas e comentem aqui no vídeo se funcionou pra vocês. Salve esse vídeo se for útil pra você, compartilhe com outras nail designers. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus.